Pessoal, bom dia. Bom dia. Agora que o Lário chegou, já posso começar. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado àqueles que já vieram nas minhas prestações de contas que eu fiz anteriormente. Quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a última desse ano, né? É a última que eu entrego o mandato. Foram 4 anos. O Adi chegou, já posso começar. Foram 4 anos aqui à frente da cadeira de vereador do Partido Novo. E por falar em Partido Novo, hoje eu tenho a honra aqui de receber o prefeito eleito de Pirassununga, o Fernando Lubrechet, que está aqui, de Pirassununga. Uma salva de palmas para ele. É esse jovem, simpático prefeito que vai transformar Pirassununga, com o seu irmão Fabrício, que foi eleito vereador também pelo Partido Novo lá em Pirassununga. Sejam bem-vindos. Mais tarde vai chegar um outro mandatário aqui do Partido Novo, e aí eu já vou começar, porque a hora que ele chega, ele vira tumulto aqui. Bom, pessoal, esse ano foi um ano especial, porque foi um ano que teve eleição, tudo, mas o político não vive só de eleição, ele vive de resultado, né? Aquilo que a gente começa, a gente tem que dar continuidade e tem que terminar e tem que entregar. E é isso que eu vou mostrar para vocês, parte do que eu fiz ao longo desse período todo, né? Com o apoio de vocês, porque se vocês não tivessem dado esse apoio, esse suporte, esse gás, esse período todo, eu não teria conseguido lutar numa Câmara Municipal que até então estava mais ou menos equilibrada. E nessa que a gente vai encontrar agora, eu sou o único vereador de oposição. Então eu vou ter bastante trabalho, mas trabalho não assusta ninguém e espero contar com a ajuda de vocês nesse período todo. Eu vou começar a mostrar um pouco do que eu faço. Aqueles que ainda não me seguem na rede social, quiser seguir lá, é André Rodini, né? Todas elas têm essa mesma assinatura. Obrigado. Obrigado por terem me ajudado a ganhar essa eleição com uma votação muito importante. Eu mais que dobrei a minha votação da votação anterior. Então, isso só foi possível porque eu tive voluntários, eu tive pessoas que eu consegui contratar, que esse ano teve um pouquinho de dinheiro, tá? Que dinheiro ajuda também, viu, gente? E a minha distribuição de votos, se vocês puderem ver, ela foi bem equilibrada. Eu tive 32% na Zona Sul, 24% na Oeste, 21% na Zona Leste, 18% na Zona Central, e uma área que eu ainda preciso atuar mais, que eu preciso desenvolver mais, é a Zona Norte, onde eu só tive 5% dos meus votos. Mas em só 3 escolas eu não tive votos. O que quer dizer que o meu voto ele é bem espalhado e eu não sei exatamente quem são as pessoas que votam em mim. Mas elas sabem muito bem em quem elas estão votando. Porque aonde eu ando, as pessoas me reconhecem e falam, ó, continua. Continua o quê? A pessoa está acompanhando. Então, vamos para frente. Das coisas que eu fiz aqui, nós... periodicamente, a gente presta contas do que faz. Então, eu já tive os eventos, vocês estão vendo na parede, são sempre aqui, a maioria dos eventos são aqui. Eu tenho que agradecer ao Gustavo, que é o dono aqui do bar. Obrigado, irmão, você é sempre um parceiro, né? E eu já fiz também um evento no cinema. Nós colocamos 300 pessoas no cinema para falar de política. E aí estava presente o Felipe Dávila e o Tomé Abduch, que não é do Partido Novo, mas a gente anda junto em várias frentes, ele inclusive nos ajuda aí com emendas parlamentares, tudo. E quem é parceiro, a gente tem que andar com aqueles que ajudam a gente, né? E que tem a mesma linha de pensamento. Então, o Partido Novo, sendo um partido de direita, se é que a gente pode falar assim, sem ser rotulado como extremista, porque parece que não existe mais direita, só existe extrema direita. E não é, existe a grande parte da direita é direita mesmo, não é extrema direita. Então, nós andamos junto com aqueles que pensam como a gente. Das coisas que eu fiz, assim, e os meus posicionamentos, porque política você faz com voto e você faz com posicionamento.
O posicionamento, eu gosto de falar uma frase que eu aprendi com o Álvaro Dias. Eu já passei pelo Podemos também. Eu não sou um cara 100% do Partido Novo, porque eu vim do Partido Verde, eu acreditava na ecologia, naquela conversa toda. Naturalmente, talvez um pouco inocente, né? Achar que partido político defende alguma coisa além de seus próprios interesses. Não deu certo, fui para o Podemos lá e conheci o Álvaro Dias. Aliás, eu conheci ele no Partido Verde, ele ia disputar uma eleição para presidente, na época, e o Alckmin foi lá e comprou o Partido Verde. E aí o Partido Verde foi apoiar o Alckmin para presidente, e aí o Álvaro Dias saiu, nós ficamos tudo puto, eu saí junto, e nós fomos para o Podemos, que era o PTN na época. Aí a Renata Abreu mudou o nome e tal, fomos para o Podemos. E lá eu conheci mais o Álvaro Dias. E ele falou uma coisa para mim assim que eu trago sempre comigo. Ele falou assim: Rodine, siga sempre a mesma linha que o teu eleitor te encontra lá na frente. Então é isso que a gente faz. A gente segue uma linha, que é aquilo que a gente acredita, que é o que está no nosso coração, que é o que realmente a gente não consegue fingir. Então, como a gente não consegue fingir, a gente segue aquilo e o eleitor encontra a gente. O eleitor gosta de posicionamento firme, gosta de proposta e defesa da proposta. Então, só para continuar. Então, como a gente acredita que todos têm o mesmo direito, a gente não pode entender que haja ainda no Brasil foro privilegiado. Porque a pessoa é deputada, ela vai ser julgada em tal instância e outra tal. Não fosse assim, o atual prefeito teria sido enquadrado e julgado na Sevandija. O prefeito eleito agora, que vai assumir. Mas como ele estava deputado federal, sobe o processo para o STF, fica em banho-maria e não vira nada. Aí dá tempo de acabar com as coisas. Então, a justiça nunca chega quando um se beneficia de um favor da justiça, né? Então, a gente é contra, a gente acredita que todos devem ser igual. A gente sempre lutou por um Estado eficiente. Hoje eu estava tomando café com a Luciana numa loja de conveniência e tinha uma senhora conversando com o filho dela, falando de política, né? E a gente na mesa do lado, eu já levantei e fui conversar com ela. E eu falei: o que a senhora faz para escolher um candidato? Qual filtro a senhora aplica, né? Ela falou assim: primeiro, eu não gosto de nenhum candidato que fala de Deus. Porque eu sou espírita e quando a pessoa... Eu falei espírita, eu falei, opa, eu vou bater a carteira, porque eu também sou. Aí, e o filho dela é evangélico. E ela estava lá naquela conversa, tal. Aí eu falei: olha, meu nome é André Rodino, sou vereador, tal, não sei o quê. De qual partido você é? Do Partido Novo. Eu não voto no Partido Novo, porque o Partido Novo foi contra as enfermeiras. É aquela história do piso da enfermagem, lá que o Partido Novo foi o único partido que votou contra o aumento do piso da classe, o piso nacional da categoria. Aí eu precisei explicar para ela. A senhora é enfermeira onde? No HC. O Ricardo aqui da Benê sabe que o HC tem dinheiro. Se o enfermeiro lá ganhar 10 mil, está tudo certo. Agora a doutora Magui aqui, que tem a diretora do Ann Sullivan, que trata crianças com deficiências um pouco mais agudas, tal, precisa contratar enfermeiro. Terceiro setor aqui, o seu Eli, Casa Lili Ribeiro, precisa contratar enfermeiro. O Ed, no Cantinho do Céu, precisa contratar enfermeiro, técnico de enfermeiro, auxiliar de enfermeiro. Quanto custa isso na folha de pagamento do terceiro setor? E quando a gente fala que tem que ser igual para todos, a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque a realidade de São Paulo, do sírio-libanês, do Einstein, lá onde o outro lá está lá operando, é uma realidade, é muito dinheiro, e eles conseguem pagar. Agora, quando a gente traz para os municípios pequenos, para o terceiro setor, a conta não fecha. Então, a política pública ela tem que ser cuidada, né? A gente tem que tomar cuidado quando fazer, e não fazer macro, mas fazer regional. Então, eu sempre acreditei que problemas locais, soluções locais. Não adianta você ir buscar uma solução lá em São Paulo ou lá em Brasília para um problema que acontece aqui no Lili Ribeiro, ou no Ann Sullivan, ou na casa do vovô, em qualquer...
Então a gente tem que observar essas coisas. Bom, por fim, ela acabou concordando porque algumas colegas dela perderam o emprego. Perderam o emprego por quê? Ela estava lá com o salário dela, veio o piso, o terceiro setor não consegue pagar, fala, obrigado, não posso te contratar. O mesmo aconteceu com as empregadas domésticas. Tenho certeza que 90% das pessoas aqui não tem mais empregada doméstica. Por quê? Vem o governo fala assim, vamos cuidar das empregadas domésticas, faz um negócio, a gente não consegue mais contratar. Aí a gente contrata diarista, né? E aí o mercado se resolve, se soluciona dessas formas que o governo, às vezes, patina e patina muito feio. Eu só queria, só mais alguma coisa aqui. Ah, e isso aqui que é minha coqueluche, Política para o Idoso, que é, em homenagem aqui ao Fumagalli, né? A gente está fazendo já política para idoso, porque se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer. Qual que é o maior problema hoje do envelhecimento da população? A falta de tudo. Minha mãezinha saiu ontem do hospital, ela tem 89 anos e foi fazer uma colonoscopia no hospital da Unimed, que é um baita hospital. Não conseguiu fazer com a câmera todo o trajeto, tal, precisou fazer uma tomografia. O hospital da Unimed não faz, teve que mandar para a CEDIRP. Então, assim, e a minha mãe, graças a Deus, tem condição. Ela é professora aposentada, tem a pensão do meu pai, então ela tem um plano de saúde que cobre e tal. Mas essa não é a realidade do Brasil e muito menos de Ribeirão Preto. Os idosos hoje não têm, muitos não têm um salário mínimo no fim da vida para sobreviver. Os dados que a Natália levantou para a gente, a Natália é minha assessora, aquela baixinha lá. Agora chegou a estrela do evento, aí, por isso que eu comecei antes. Grande Salles, seja bem-vindo. Vem cá. Aí, o que a Natália fez? Levantou para mim que nós temos 20 mil idosos em situação de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade na terceira idade, ela implica uma série de coisas. Não é só o salário mínimo que a pessoa ganha, é também a falta de estrutura familiar. E por isso que quando a gente defende a família, que é uma pauta do Salles, que é uma pauta do Partido Novo, que é de nós todos conservadores, porque a família é a unidade mais barata para tratar um ente querido que a sociedade pode ter. Então, a pessoa que mora com o pai, que mora com a mãe, ele cuida da mãe, ele cuida do pai, mas isso já está acabando. Muitas crianças hoje se tornaram adultos, foram ter filho pet, filho de 4 patas. E aí a população está invertendo, a população, a pirâmide etária inverteu. Nós temos mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas com menos de 14 anos. Então, a situação está complicada. Então, por isso que eu estou aguerrido aqui na questão da terceira idade. Muito bem. A gente fez algumas ações que essa aqui, para mim, foi uma surpresa muito grande. Quando teve aquele ataque do Hamas em Israel, eu me posicionei a favor do Estado de Israel. Por vários motivos. O Estado foi agredido, foi atacado, mas é um pouco mais do que isso. Israel é hoje uma ilha de democracia no Oriente Médio. No parlamento de Israel você tem árabes, você tem a maior parada gay no Oriente Médio, que é no Estado de Israel, em Tel Aviv, a maior parada gay que pode ter. Você tem um Estado plural e democrático. Então, o que a gente estava fazendo era defender a democracia. Fiz minhas defesas acaloradas, tudo mais, e fizemos aqui em Ribeirão um plantio de árvores, junto com o cônsul de Israel, que veio aqui, pessoa uma classe formidável, que é esse aqui. E o que nós fizemos? Passou. Esqueci, fui tocar a vida. Esse mês eu recebi uma carta do embaixador de Israel agradecendo o nosso posicionamento. Então, eu fiquei muito orgulhoso, porque eu não esperava receber esse tipo de reconhecimento. Então, às vezes, a gente sai um pouco daquela tampar buraco, catar galho, fazer esse servicinho de varejo de vereador. É importante? É, mas não deveria ser assim, e eu luto para que isso acabe.
para que nós tenhamos um telefone 156 que funcione, que o munícipe não precise usar o vereador para para solucionar os problemas dele. Porque o vereador vira tudo. O vereador vira psicólogo, vira aquele que aparta a briga de vizinho. É um cargo, para quem já está, o Fabrício vai entrar agora, lá em Pirassununga. O Fabrício sabe que ele já chega resolvendo problemas miúdos. Quando, na verdade, tem que juntar com o prefeito e propor soluções macro, para que o executivo execute as obras e tudo mais. Bom, obrigado. Vou passar para... O que eu fiz? Então, eu peguei aquele monte de leis obsoletas que tinha aqui em Ribeirão e revogamos. Fomos revogando lei, revogamos acho que 72 leis, 72 leis que não serviam para absolutamente nada. A mais esdrúxula delas, que eu tive o prazer de revogar, é que toda escola tinha que ter uma balança para pesar a mochila do aluno na hora que ele entra. Alguém assistiu lá na Ana Maria Braga, que o peso da mochila dava problema na criança, e vou criar uma lei que vai resolver o problema. Então, essas coisas, gente, quanto menos Estado nessa situação, melhor. Bom, para frente. Aí, isso aqui é número, isso aqui pode passar também, que isso é... Bom, alguns requerimentos que a gente faz, né? Então, a gente faz requerimentos e indicações e a gente faz leis. Na parte de requerimentos, tudo, que eu peço destaque, que eu vou para o embate, que às vezes meus vídeos viralizam mais, normalmente meus vídeos viralizam quando eu critico o governo federal por coisas que eles merecem ser criticados mesmo, né? Então, e aí, por exemplo, nós temos... por exemplo, o governo vai lá e fala: viva a Venezuela pelo processo eleitoral. Pô, foi uma bosta, desculpa. Então a gente critica, dá pau mesmo. E aí, né? E aí viraliza, tá? Então esse tipo de coisa, né? Aí, mas um que foi muito importante, não vou falar todos, mas assim, eu era da Comissão de Educação. E aí veio o convite para nós participarmos da etapa municipal da confecção do Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal. Ele serve para 10 anos para balizar o que o governo vai fazer na educação, o governo federal vai fazer na educação nos próximos 10 anos. Muito bem, feliz e contente, me dirigi lá ao lugar de análise do texto, né? E fomos para a votação. E o texto, eu fui lá, bom, agora nós vamos ter assim, que toda criança vai ter que conhecer as operações básicas de matemática, até a 4ª série do primário, ter o domínio do português, vamos estudar geografia, os rios. Era sobre o golpe da Dilma, era sobre supremacia branca, era sobre neonazismo, umas coisas que não tinha nada a ver com educação. E tudo que eu pedi... Mas aí eles são bem organizados. Eles vão em grupo, todo mundo lá do sindicato já leva o pessoal que vai votar, e eles vão, e tudo que a gente pedia para destacar, para tirar do texto, aqui na esfera municipal, porque a gente faz na municipal, faz na estadual e vai para a nacional. Tudo que a gente fazia aqui, destacava, perdia, porque eles estavam em maior número. Bom, eu não me conformei. E eu tenho uma amiga querida, a Letícia, que ela faz parte de um grupo de mães e pais que trabalham de olho no material escolar. Se vocês ainda não acompanham esse pessoal na rede social, acompanhem. De olho no material escolar. O de olho no material escolar, ele previa... Ele é um grupo de mães e pais que lutam exatamente para desmistificar coisas erradas que estão nas cartilhas estudantis. Então, aquilo que o fazendeiro é vilão, que o agronegócio mata... O assunto inicial era esse, né? E aí foi criando o corpo e se transformou numa grande defesa da educação, esse grupo de pais e mães. Aí passei para ela, e eles com mais força foram a Brasília, conseguiram discutir. A nossa deputada Adriana Ventura, que não está aqui, ela ajudou a encabeçar, levar o pessoal para conversar lá no MEC. O que nós conseguimos, então, a partir disso? Que o plano
que estava proposto não entrasse para esse ano e que nós continuássemos usando o plano anterior, que é relativamente sobre isso, sobre educação. Então, assim, pô, mas você é... Não, eu não sou responsável, mas eu consegui alertar um grupo que pudesse fazer a diferença. E em política é isso. Quando a gente não consegue fazer, a gente tem que andar com quem consegue. A gente precisa pedir forças. Né? E a gente já vai chegar lá. Pode passar para o próximo aí. Projetos de lei com destaque, né? Eu também sou voltado para meio ambiente, então eu tenho muito problema com esse monte de entulho que a cidade gera e conseguimos aprovar que pelo menos 5% das obras utilizem material reciclado ou reciclável. Né? É um mínimo, não vai mudar nada, mas no fim... Não vai mudar nada, não vai, né? Porque você consegue tirar esse material do coisa e reutilizar para fazer uma coisa que precisa ser feita. Né? Esse aqui, ó, naming rights, foi uma coisa muito legal. Nós passamos o naming rights, assim, é o direito que o município tem de vender o uso do nome de um parque público, de um estádio de esportes, essa coisa toda e tal. E aí o município recebe dinheiro, o parque recebe melhorias e se transforma. Mas o prefeito não pôs em votação, não pôs para funcionar. Nós esperávamos que o Marco Aurélio, tendo ganho, ele fosse fazer isso, não ganhou. Aí eu vou insistir com esse cara que entrou aí, quem sabe ele põe, porque é bom para a cidade, é bom para o município. Então, se nós tivermos Cava do Bosque Nike, ou Cava do Bosque Adidas, ou Centauro, essa empresa que patrocina o nome, ela reforma lá o estádio, tudo, as coisas lá, e ainda deposita uma quantia em dinheiro mensal, que pode ser utilizada para levar os meninos para jogar judô, taekwondo, essas coisas, em outras cidades, que pode contratar técnicos, professores de educação física, que nós não temos. Hoje, em Ribeirão Preto, as secretarias com menos poder de orçamento, elas só têm dinheiro para pagar folha de pagamento, isso é ridículo. Então, elas se tornam apenas cabe-desemprego. Infelizmente. E você não consegue desenvolver tudo que poderia desenvolver. Bom, autorizei também, nossa lei passou, e nós temos também a loteria municipal para explorar. A loteria municipal é aquela de compra de bilhete, né? Não é esse tigrinho que está todo mundo contra aí, que vicia, que acaba com as pessoas. A loteria existe desde sempre. A pessoa compra um bilhete e vai para casa sonhar 2 dias, 3 dias por R$5. Esse dinheiro, se a prefeitura instituir essa loteria, pode ser aplicado, por exemplo, no esporte, pode ser aplicado na assistência social, enfim. O prefeito tem o discernimento para fazer o que precisa ser feito com isso. Então, a nossa parte de legislação, a gente faz. A nossa parte de fiscalização, a gente faz. As nossas indicações, a gente faz. Mas a gente para sempre no executivo, que é um paquiderme. Vamos para a próxima. E aí, de novo, indicações. Isso aqui, ó, resolveria uma coisa impressionante. Isso aqui eu não posso fazer lei, que é a lei do voucher escolar. O que é o voucher escolar? Minha filha mora no bairro lá, não sei o quê, só que a creche é lá no outro bairro, mas tem uma creche aqui do lado de casa que ela é particular. Se eu pudesse colocar aqui, eu colocaria, resolveria o meu problema. Quanto que custa? R$400. Quanto que custa uma criança em creche para o município? R$800. É mais barato o município dar um voucher para a pessoa estudar onde ela quiser do que montar uma estrutura, contratar professor. E nós temos uma professora aqui, e assim, o que acontece com o serviço público municipal? Você contrata hoje uma professora de creche por concurso público. Você tem um funcionário que vai custar para o município 70 anos. Porque, além do período útil dele, nós temos o IPM, que é quem paga a aposentadoria. Então, esse período é muito longo, e isso custa muito. Agora, se a gente puder dar o voucher e não ter que contratar financeiramente, prefeito, é mais viável. Então, a gente entende que... Agora, aí vão se discutir qualidade de ensino, é outra história. Mas, por isso, nós temos que ter uma secretaria de educação cujo o prefeito, e eu tenho aqui meu irmão Zé Rodini, ele é muito
fomentador da educação, tentou, junto agora, emplacar um candidato aí a secretário de Educação, não conseguimos, então nós não sabemos quem será esse secretário. Mas, quando o prefeito quer mudar a educação da cidade, ele consegue, contratando o secretário ideal, que dê treinamento para os diretores, que acolha, porque é na escola que muda. Um exemplo que nós tivemos lá em Itajaí, desculpa, em Joinville, lá do nosso prefeito Adriano Silva, ele fez uma coisa muito simples, muito simples. Toda escola tem um número de IDEB, né, que é a nota que os alunos tiram. O que ele fez? Ele colocou na porta da escola o número do IDEB daquela escola. Aí a mãe falou, pô, meu filho estuda numa nota 6, mas essa aqui é nota 7, eu quero que meu filho vá para uma nota 7. Aí começa a pressão no diretor para que a nota daquela escola suba. Então, são coisas que a gente pode fazer assim, que não custa, mas que a vontade de fazer entrega. Vamos para frente, que já estamos adiantados com o tempo. Projeto de lei, pode passar. O que eu participei como presidente de comissão, vice-presidente, membro, pode passar. As audiências públicas, que é uma outra coisa que eu gosto de fazer bastante, que eu encho a Câmara Municipal quando eu faço audiências públicas. Acho que o Natal estava naquela do passaporte sanitário, não estava? O Adi estava, não sei. Quando eu fiz uma audiência pública do passaporte sanitário, que era que todo mundo tinha que tomar vacina, que todo mundo era obrigado a tomar vacina, porque senão não podia entrar em próprio público, estava acontecendo uma coisa muito interessante. Ô, Rita, entra para cá, você não vai crescer mais, não. Carlinhos, traz a patroa para dentro, toma café. Aí, o que acontece? A pessoa vai para tomar a vacina acreditando que vai ficar imune de transmitir vírus para os outros. E nós tínhamos dentro da Câmara Municipal um vereador que tinha tomado vacina e que estava com Covid. Ou seja, a carteirinha dele, que autorizou ele entrar com o vírus. Então, a discussão era se a carteirinha pode ou não pode, né? E encheu. E foi o maior número de audiência, de ouvintes lá no YouTube da TV Câmara. Tá? Então, essas coisas. Pode passar para a próxima. E eu faço muito poucas homenagens. Eu não faço homenagem, não dou nome de rua, mas algumas pessoas são tão especiais para a gente, mas tão especiais que merecem. Cada vereador tem direito a dar 2 títulos de cidadão ribeirão-pretano por ano. Eu só dei um nesses 4 anos, que foi para o seu Gilberto, um querido amigo que ajudou a fundar a Embrapa, ajudou a fundar a Embratur, foi funcionário da Dupont, teve uma história maravilhosa junto com a Cotrale, era sobrinho neto de um prefeito aqui de Ribeirão Preto, então ele merecia, conheci ele no final da vida, pude conviver com ele 2 anos, aprendi maravilhosas coisas com ele, então eu achei que ele merecia eu quebrar a minha regra, que eu tinha me imposto. Então, foi esse. E 2 caras, só para voltar, 2 caras que eu dei nome de logrador público. O Zé Miguel, ele era médico oftalmologista, uma figura. E a gente jogava biribol junto. Eu jogo biribol, o Roberto jogava biribol, agora ele está muito velho e parou de jogar biribol. A gente jogava biribol junto. E ele morreu. E todo o grupo nosso falou, não, precisamos fazer um dia do biribol, porque tem dia do beach tênis, dia do não sei o que. Eu falei, não vou fazer dia do biribol, porque ninguém sabe o que é isso. E aí eu vi por bem homenagear o Zé Miguel e o seu Gilberto também, com o nome próprio. Foi só. Próximo, por favor. E agora nós vamos na creme de la creme, que é o seguinte, não se faz as coisas no Brasil sem dinheiro. Eu sempre fui e continuo sendo contra emendas parlamentares. Só que eu não posso deixar de usar aquilo que a nossa sociedade pode se beneficiar e que nós temos acesso. Então, as emendas parlamentares, e eu já vou chamar o Salles que vai falar um pouco a respeito, elas são importantíssimas para solucionar problemas que o orçamento não soluciona. Porque todas essas emendas parlamentares não tinham que ser secreta, não tinha que ser PIX, não tinha que ser favor, não tinha que ser desvio, tinha que estar no orçamento. Ann Sullivan vai lá, faz o projeto, encaminha para a secretaria, entra no orçamento, no ano que vem o executivo liquida. Seria o melhor dos mundos se fosse assim.
Mas não é, Edno. Você sabe que não é. Seu Eli, o senhor sabe que não é. Então, a gente tem que ter os parceiros. E nesses parceiros que a gente foi encontrando, eu estou encerrando o ano aqui com o campeão das estrelas. Vamos lá. Nós tivemos a Adriana Ventura, que é nossa deputada federal, nos ajudou bastante aqui com algumas emendas para algumas instituições. Em 23 e em 24 nós tivemos essa quantidade. E agora, e aí, pode passar, só para eu ver onde é que nós estamos. O Alexis, isso aqui é uma coisa que eu preciso falar. Eu tinha falado para vocês aqui em algumas prestações de contas anteriores que eu tinha arrumado 1.500.000 do Alexis, que vinha para a saúde, mas que o prefeito tinha aceitado passar para a casa do vovô e que ia resolver o problema da casa do vovô, que era lá a reforma de 70 leitos, que a gente ia poder colocar mais 70 idosos para dentro. Aí entra o problema. Toda vez que você manda uma emenda parlamentar para a prefeitura, que cai na conta da prefeitura, esqueça, você não consegue mais mobilizar esse dinheiro. E até ontem eu estava cobrando o prefeito para me repassar o dinheiro, para me repassar. Aí é um rolo. Aí começa a turma que não quer que faz, com a turma que é funcionário, que acha que não deve fazer, com não sei o quê. O dinheiro ficou na saúde. Resolveu o problema de saúde? Não. Resolveu o problema da casa do vovô? Não. Então é um dinheiro que veio e evaporou. Então, mas eu tenho uma baita gratidão pelo Alexis. Mas o próximo, quer ver? Vamos ver o próximo. Aí o Léo Siqueira. O Léo Siqueira, era difícil no começo assim, conversar com o Léo, a gente não chegava, tinha aqui em São Paulo, pegar fila, senha, mas conseguimos conversar com o Léo, e o Léo se mostrou um parceirão aqui, principalmente aí do Cantinho do Céu, mandou emenda para o Cantinho do Céu, mandou emenda para o seu Eli ali do Lili Ribeiro, ainda não mandou para o Ansullivan, mas nós estamos trabalhando isso, né? E a gente conseguiu passar aí bastante coisa. Compramos uma perua, que foi muito importante lá para o lar Lili Ribeiro, porque as velhinhas não tinham um veículo. E o Lili Ribeiro é um lar só de velhas, não tem homem lá. E aí é aquela que tem adaptação para subir, pegar o velhinho, subir para dentro. Então, foi muito bom. Vai para frente. Então, coisas que as emendas fazem. O Melão foi nosso deputado estadual, depois ele foi ser candidato a Senado e ficou fora da jogada. Disputou agora também para vereador, também não conseguiu eleger. Mas é um baita quadro do Partido Novo. Ele conseguiu para a gente aí 1,5 milhão de reais. Aí o Tomé Abduch acabou ajudando a gente um pouco com 100 mil, né? E depois mais 50 aqui, e tudo ajuda. E a gente tem que sair catando dinheiro de onde a gente pode. Olha, falou que um cara do PT... Não, do PT não. Mas... de um outro partido aí vai dar dinheiro para nós, pode vir, pode vir. O Poit foi parceirão, o Poit foi deputado federal também, e depois ele foi candidato ao governo, e ele decidiu de vez sair da política. Mas enquanto ele teve deputado federal, a gente conseguiu quase 1 milhão. E agora quero chamar meu amigo aqui, o Ricardo Salles. Para quem... Que bom que você veio. Que bom que o Ricardo veio, que eu já vou passar o microfone para a Estrela. O Ricardo, para quem é religioso aí e conhece aquela parábola do trabalhador da última hora, esse é o Ricardo. O Ricardo voltou para o Partido Novo recentemente, ele era do Partido Novo, saiu, foi ministro do Meio Ambiente lá do governo Bolsonaro e voltou para o Partido Novo. O Ricardo, ele tem um jeito de trabalhar muito, mas muito parecido com o meu, que é pragmatismo. Desligou? Ele é pragmático. Eu até estava falando com a Luciana, minha namorada aqui, e falei assim, Lu, dá uma olhada nas minhas conversas com o Ricardo aqui. Ó. Não tem bom dia, boa tarde, tudo bem. Olha, você poderia, por favor. Não tem isso, é papo reto. Esse cara aqui me manda um zap esses dias e fala assim, Rodine, 3.200.000 de emenda aí, vê para onde que tem que mandar. A turma do caminho aí fala assim, o quê? Dinheiro para nós? E aí nós começamos a poder atender as pessoas. E aí, coisa assim, tipo, ô, Ricardo, vou fazer um café. Ok, eu vou. Sabe assim? Então, é pragmático do jeito que tem que ser.
Porque se não for assim, a gente não atinge os nossos objetivos políticos e nós não transformamos o Brasil. Tudo que tiver muita firula, muito pedágio, muito não sei o quê, não funciona. Não funciona. Então, com vocês, o meu mais novo amigo, o nosso mais novo mandatário do Partido Novo, que veio para completar o nosso quadro de estrelas, Ricardo Salles, deputado federal, futuro senador do Estado de São Paulo. Não, faça aí, eu acho que... Não, aqui, peraí, não falta nada não, irmão. Está aqui, ó. Agora você quebra o pau aí, ó. Pode falar. Ó, a Sullivan está aqui, a doutora Magui, Cantinho do Céu está ali, o Edno, o Lili Ribeiro está ali, a Rô e o seu Eli estão ali, a Portuguesa está aqui, a Benê está aqui, o Ricardo, e a Santa Casa, que pegou o bolo maior, não mandou aqui o Marcelo. Aí eu que esqueci de convidar mesmo, estou velho. Mas seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Um prazer voltar aqui a Ribeirão, essa cidade que eu gosto tanto, não só pelos irmãos Rodini, eu conheço o Zé antes do André, mas também pelo chopp, pelos amigos, enfim. O Pinguim está sempre na nossa memória. Marco Aurélio, nosso prefeito de Iuri e de Direito aqui, parabéns pelo trabalho que você fez, pela felicidade de poder caminhar junto na reta final aqui da campanha. Eu e o Rodini saímos com os santinhos do Marco Aurélio, saímos loja a loja, aí no centro. Entrava em todas as lojas. Aliás, eu nunca vi tanta ótica na minha vida, né? Uma do lado da outra. Eu já tinha até o discurso pronto. Você vai aprimorando a brincadeira para abordar os eleitores. Aí eu vi que eram umas 20 óticas, eu vou fazer um discurso de ótica aqui. Aí pronto, não deu outra. Ótica, 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 ótica. Tinha aquela menina, tinha uma Carol dentro da Óticas Carol. Ah, você é Carol. Enfim. Mas só para dizer a vocês o seguinte, eu já na eleição de 2022, quando fui eleito deputado federal, tive uma excelente votação aqui na cidade, obviamente, em grande medida, pelo perfil dos eleitores, um perfil mais conservador, muito ligado ao agro, com uma visão liberal da economia, que foi aquilo que nós defendemos quando eu fui, para quem não sabe, eu fui secretário de Estado aqui em São Paulo mais de uma vez, inclusive secretário de Meio Ambiente, depois fui ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, e aí fui candidato a deputado federal, em 2022, fui eleito com 640 mil votos no estado de São Paulo, muitos dos quais vindo aqui de Ribeirão e da região. Portanto, o meu agradecimento a todos vocês não é de agora e não será só pelos votos que eu pedirei no futuro, mas pelos que eu já recebi em 2022. Mas depois dessa eleição de 22, já o desafio que eu tive lá para tentar ser prefeito de São Paulo, evidentemente, os malandros do Centrão não querem nunca gente séria na política, né? Porque com gente séria não dá para fazer esquema. E se não dá para fazer esquema, não interessa. Você pode ter o melhor currículo do mundo, falar 4 línguas, ter sido ministro, tudo que você quiser. Mas se você não está no esquema, você não serve. Então, para o Valdemar eu não servia. E ele fez lá o acordo com o Ricardo Nunes. Eu fui obrigado a engolir a seco. Veio o Pablo Marçal, fez aquela confusão toda que todo mundo viu. Eu achei que era até melhor apoiar o Marçal do que o Nunes, porque pelo menos um era uma porcaria com certeza, o outro era uma dúvida, podia ser bom, podia ser ruim. Melhor apostar na dúvida, mas mesmo assim não deu certo. O fato é que nesse meio tempo nós tivemos grandes avanços e oportunidades, dentre elas fazer a campanha aqui do Marco Aurélio e, por outro lado, também ajudar o Rodini no que eu pude. E formamos aqui uma dupla com muita identidade de ideias, de valores, de maneira de pensar, e como ele mesmo brincou com a história de WhatsApp, até na manifestação, né, no 7 de setembro, ano passado, foi muito engraçado, porque eu costumo, já tenho por hábito, receber as pessoas na minha casa, eu moro relativamente perto da Paulista, então eu recebo a turma em casa, e de casa a gente sobe para as confusões aí, para o verde e amarelo. E aí o Rodini chegou lá, foi no 7 de setembro, né? Rodini chegou lá e, enfim, parecia que a gente era amigo há 20 anos.
tudo que falava batia no que estava esperando, como via as coisas e tudo. Então, formamos aqui uma parceria muito orgânica, muito forte, e eu tive um enorme prazer de poder ajudar a cidade através das indicações do Rodini. O que ele falou não é brincadeira. Eu disse, olha, veja aí, eu consegui tanto de verba. Você escolhe para quem você quer mandar, está aí os recursos, e eu tenho certeza que serão muito bem empregados. Eu, pela lista das entidades que vão receber, eu tenho certeza que está em muito boas mãos. Eu tomei uma decisão, quando fui eleito deputado, porque, como todo mundo sabe, eu não preciso, né, dizer nenhuma novidade aqui, há muita gente que faz esquema com emenda, né? Manda para o prefeito que é amigo e o prefeito contrata a empreiteira do cara, manda para fazer show de música de não sei aonde, o cachê volta para o bolso do sujeito, enfim, rolo de emenda, para ser mais genérico aqui, ninguém, depois de tomar processo, né? Então, e eu tomei essa decisão por 2 motivos. Primeiro, que eu sou um cara muito linha dura. Comigo não tem rolo de nada. Nada. Então, falei, não quero uma margem para dar uma confusão. E segundo, que as coisas que o Brasil mais precisa, a gente precisa de muita coisa, mas as que mais precisa são assistência social e saúde. E eu, portanto, tomei essa decisão lá atrás em só dar recurso para assistência social e saúde. E assim será até o último dia do meu mandato ou de quaisquer mandatos que eu tiver. Então, vocês podem contar comigo. Eu agradeço muito poder estar aqui no Café da Manhã. Como o Rodini disse, o meu projeto na próxima eleição, se tudo der certo, é ser candidato a senador. Acho que São Paulo está muito mal representado. A verdade é que São Paulo dá a maior arrecadação de todo o Brasil, de longe. O dinheiro que vai para a União sai praticamente 40% de todo o dinheiro do Brasil inteiro sai do estado de São Paulo e só 9% volta para o nosso estado. Enquanto isso, a gente vê os outros estados, sobretudo o Norte e Nordeste, mas não só, tocando o pau na grana dos paulistas. Quer dizer, nós estamos dando dinheiro para eles fazerem esquema na Sudene, no Banco do Nordeste, na Codevasf, no não sei aonde, com o nosso dinheiro. Então, os 3 senadores do estado de São Paulo precisam ter claro na sua cabeça que eles estão lá para defender o Estado. Você pode ter pautas ideológicas, pautas de posicionamento, que são o que nós temos na Câmara, mas o Senado tem uma função diferente. O Senado, além das pautas que vêm da Câmara, evidentemente, nós temos 3 coisas que são fundamentais para o Brasil de hoje. A primeira, que é o papel precípio do senador e será sempre, defender o Estado que ele representa. Para quem não sabe, nós temos em todos os estados do Brasil 3 senadores. Na eleição passada, renovamos um, que entrou o Marcos Pontes, foi ministro comigo, era ministro da Ciência e Tecnologia, uma ótima pessoa, um outro perfil muito diferente, mais contido, mais calmo, mas ótima pessoa. E esse ano, essa próxima eleição, 2026, renovam mais 2 cadeiras, que é a cadeira que pertencia ao Major Olímpio, que morreu, e o suplente dele assumiu, não vou nem tecer comentários, e a outra cadeira, que também renova, é a da Mara Gabrilli, que só foi eleita porque não havia um segundo candidato de direita naquela eleição de 2018. Não havia. As pessoas votaram no Major Olímpio e não tinha outro nome. E aí, para evitar o Suplicy, deram voto na Mara Gabrilli. Então, para a gente não correr esse risco nessa eleição, vamos lá disputar uma cadeira, uma dessas 2 cadeiras que vão vagar, e defender o nosso estado de São Paulo, que paga a conta do Brasil, né? É uma locomotiva que a turma não para de meter vagão atrás para carregar. A gente não aguenta mais carregar tanto vagão. Então, nós precisamos tomar conta da locomotiva. Nós somos a locomotiva. Um segundo assunto que é importantíssimo, que é a defesa da verdadeira democracia, das garantias fundamentais, dos direitos individuais, da liberdade de expressão, e que estão sendo diuturnamente atacados no nosso país pelos abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E quem faz o controle externo dessas ações é o Senado. Portanto, daí
a importância de você ter um Senado firme, corajoso, que recoloque as coisas no trilho, porque do jeito que está não dá para continuar. E neste governo... E neste governo atual, você tem ainda um problema a mais, que também compete ao Senado, que é o controle das nomeações e da política externa brasileira. Diziam que no governo Bolsonaro o Brasil tinha se tornado um pária. Pária o Brasil se tornou com o Lula, né? Um presidente da República que, dentre outras coisas, diz que Israel está fazendo um novo holocausto no Oriente Médio, que... Enfim, que a Venezuela é um grande parceiro, voltou a dar dinheiro a fundo perdido para Cuba, voltou a parceria com as ditaduras da África para ter rebate para os membros do PT, está coordenando o eixo do mal com o Irã e com a Rússia. Quer dizer, só coisa errada. E, portanto, a política externa brasileira depende muito do Senado. É o Senado que controla, faz a fiscalização da política externa do governo federal. É o Senado que faz a sabatina dos embaixadores, a sabatina de todos os membros de agência reguladora no Brasil. E não é à toa que nós temos maus serviços no Brasil. São Paulo, capital, por exemplo, está sofrendo demais com a Enel, né? Falta de energia e tudo mais. O que é isso? É um sistema ruim, péssimo, de agência reguladora que foi capturada pelos agentes de mercado. Hoje, se você olhar cada uma das agências reguladoras que o Brasil tem, vocês verão que quem está dentro das agências reguladoras, claro, com honrosas exceções, sempre há exceções, mas a maioria dos que estão dentro das agências reguladoras são representantes dos regulados. Isso no direito chama teoria da captura. Regulado capturou a agência reguladora. Então é por isso que os serviços são ruins, porque o cara está fiscalizando ele mesmo. E, obviamente, muito dinheiro envolvido e tudo mais. Então, o Senado tem um papel super relevante nisso. Mas nós não chegaremos lá ao Senado sem ter um bom time trabalhando nas cidades como vereadores, daqui a pouco deputados estaduais, o prefeito de Pirassununga também, parabéns aí para a eleição. Nós teremos vereadores, prefeitos, deputados estaduais na próxima, né, Rodine? Se Deus quiser. Deputados federais, senadores. Eu comentei, eu vim para o partido já combinado, né? Isso tudo é público, eu não preciso fazer reserva. Eu vim para o partido já combinado para ser candidato ao Senado, mas com uma questão importante. Se por força desses problemas todos, eu não vou entrar no mérito agora, o Tarcísio tiver que ir para candidato a presidente e, portanto, abrir o espaço para governo do Estado, aí nós vamos para o governo do Estado. Aí o bicho vai pegar. É isso aí, pessoal. Obrigado. Prazer estar com vocês aí. Pessoal, esse é o Salles. Direto, reto, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente se identifica. Agora, eu preciso agradecer algumas pessoas que me ajudaram muito, principalmente nesse último período aqui do nosso mandato, que é a Natália, minha assessora, o Alexandre, meu assessor, e os que não estão aqui, que fizeram parte, principalmente o Carlos, que é até cunhado do Gustavo, que nos cede aqui o espaço, o Walter, que também não está aqui, e me colocar à disposição para mais 4 anos, ou 2, né, quem sabe, de embate e defesa do Estado de Direito e daquilo que a gente espera para a nossa cidade. Eu quero muito contar com vocês, coloco o gabinete sempre à disposição de todos, não gosto de fazer varejo, mas quando precisa fazer varejo a gente faz, que é cata um galho, tampa um buraco, vazou a água, isso não é função de vereador, mas eu me coloco à disposição caso precisem. Se não tiverem, já tiver ligado num 56 e não tiver resultado, liga para mim que eu resolvo. Eu costumo falar para a Natália que eu sou um resolvedor de problemas. Então, o problema chega para resolver rápido e não pode ficar... O problema não pode ficar parado porque ele cresce. O problema é igual... Eu que trabalho com sêmen bovino, o pior lugar para o sêmen ficar é dentro do botijão de armazenamento. Ele tem que ir já direto para a vaca, virar bezerro e ir embora. E o problema é a mesma coisa, a gente tem que resolver.
Então, como disse o Salles, eu provavelmente serei candidato a deputado estadual, e eu explico por quê. Tendo trabalhado diretamente com as organizações do terceiro setor, com os hospitais, eu vejo que a carência maior, e naquilo que eu posso contribuir mais, está na Secretaria de Assistência Social do Estado de São Paulo. Tem uma montanha de dinheiro para ir buscar, para resolver problemas aqui que não precisam passar por emendas parlamentares, precisam passar por ajuste de conduta, por procedimento operacional padrão correto. E essas coisas que a gente quer defender na Alesp, se eu conseguir chegar lá, vocês podem contar comigo. Se eu não conseguir chegar, serei o melhor vereador que vocês vão ter por 4 anos aqui em Ribeirão Preto. Obrigado. Eu já vou encerrar aqui a nossa fala. Se alguém tiver pergunta, tanto para o Salles quanto para mim, estão à vontade. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. O Ivo não veio, né? O Ivo... Pronto, espera aí, por favor, aqui, ó. Bom dia, eu sou a Gleice Borges, sou presidente do Rotary Califórnia. E, Salles, eu tenho uma pergunta para você. Você ajuda também ONGs voltadas à assistência a crianças, não só a idosos? Porque a gente tem várias creches também atuando com ONGs, que também são extremamente carentes. Olha, ajudo sim. Eu acabei de passar em São Paulo 7 milhões para a Tuca, que é no Hospital Santa Marcelina, que cuida das crianças com câncer. Eu mandei 3 milhões para a Casa Hope e 7 para essa Tuca que faz... Eu fui lá ver o trabalho, eu sempre vou lá pessoalmente, e é uma coisa que toca a gente de fato. O que eles fazem? Eles acolhem as crianças e as famílias. E vem gente do Brasil inteiro se tratar no Santa Marcelina e ficam hospedados naquelas casas para a família poder acompanhar a criança e tudo mais. A Hope faz a mesma coisa. Então, esse ano, infelizmente, fechou agora em outubro. Mas, para o próximo exercício, você fala para ele, segura ele para ele parar de catar galho e mandar o seu pedido para nós, que a gente dá uma ajudinha lá. Obrigado. Mais alguém ali, ó? Luiz Fernando. Exato. Rodine, eu não vou levantar, não. Dá mais trabalho eu levantar do que... Então, é para os dois, para você e para o Ricardo. Salles, estou aqui, Ricardo. Rodine, com relação a você, eu vou te passar ainda agora, durante a sua próxima gestão, eu trabalho com ex-moradores de rua e ex-drogados. A recuperação deles, tá? Então, nós temos um trabalho muito grande lá do Café Solar, de tudo aquilo ali, eu vou passar para você. Meu querido Ricardo Salles, quando você for fazer a sua apresentação, não se esqueça que você encantou o Brasil inteiro como comentarista da Jovem Pan. Eu assistia todos os dias e fazia questão, principalmente quando você dava de cara e embatia com aquela garotinha do PT, que caiu fora de lá, não está mais lá, não sei se está sabendo, mas pelo menos mandaram ela embora de lá. Amanda, aquela dita coisa. Ricardo, você era sensacional. Você era realmente o comentarista que nós precisávamos, que a gente gostava de ouvir realmente. De repente, a política te chamou e você saiu. Conte conosco nas suas candidaturas, tá? Que você seja feliz. Eu nunca desejo isso só do meu coração. Que você e o André, o Rodine, você e o André, que vocês sejam sempre protegidos pelo Espírito Santo. Contem com as minhas orações. Um grande abraço fraternal. Vou passar aqui, ó. Doutora Magui. Gente, acho que posso falar até em nome das instituições. Imagina. Em nome das instituições, eu quero agradecer muito, dizer assim do quanto vai ser importante a ajuda para as nossas crianças com autismo,
as nossas crianças com paralisia cerebral, as nossas crianças com deficiência intelectual. Eu agradeço muito mesmo, em nome de todos nós, né, do Cantinho do Céu, aqui do nosso amigo Lar Lili Ribeiro, essa oportunidade de ampliar os nossos recursos para o ano 25. Muito obrigada e muito sucesso na sua caminhada. Muito obrigado. Valeu, PC. Obrigado. Aqui, ó, Ricardo da Benê. Bom, Ricardo, o Rodine já falou da Benê Ribeirão Preto, né? Eu queria agradecer o Rodine pela parceria, ele vem conhecendo o nosso trabalho desde o período do POIT, ele esteve aqui em Ribeirão, eu estive lá em Brasília também, e ele viu como que é difícil a gente manter uma entidade filantrópica quando você começa um orçamento com mais de 20% de prejuízo. Então, é uma ginástica muito grande. Então, essas emendas são muito úteis para a gente, ajuda a manter um pouco da nossa performance financeira. Então, a gente trabalha para a sustentabilidade, a gente também não quer só ficar recebendo esses dinheiros, mas a gente tem uns projetos. Infelizmente, esse déficit atrapalha no nosso desenvolvimento, né? A Benê, desde que eu assumi, a gente vem fazendo um trabalho de verticalização, né? A gente investe em equipamentos, com a ajuda de emendas também, a gente faz projetos com recursos próprios, mas não é suficiente ainda. Mas a gente fica muito agradecido aí pelo novo, com essa participação bem positiva aí para a gente, para todas as entidades filantrópicas. Agradeço, viu? Obrigado. Passa o microfone ali para o Zé Rodine. Ali. Bem, Zé Rodine, satisfeito com 2 membros do Legislativo que eu ajudei na campanha, porque quando eu peço voto é porque eu acredito na capacidade, na honestidade, na luta que se propõe a assumir se eleito, né? Então, os 2 eu pedi de corpo e alma. E fico contente com o Salles se prontificando a ser candidato a senador. Nessas 3 propostas que você falou, as funções de um senador, todas muito importantes, principalmente a segunda, que está na goela de todo mundo aqui, que é o Supremo. Eles estão, não precisa falar, todo mundo que sabe, os abusos que têm que ser inibidos, e o único que pode o poder é o Senado. Então, tem que ser firme, tem que já se posicionar aqui, e aí a gente acredita mesmo em abraçar a candidatura, além dos impostos que saem de São Paulo e a nomeação de todos os cargos que passam pelo Senado. Parabéns e boa luta para vocês. E espero que seja senador, porque presidente vai ser o Bolsonaro. É o Zé Rodine. Eu preciso também, não posso deixar de fazer o maior agradecimento, porque o Zé, ele é meu irmão mais velho. Mas quando o pai morreu, o Zé mais ou menos assumiu aquela função paterna dentro da família e tal. E o que esse homem pediu de voto para mim, vocês não têm ideia. Ele andava com o santinho no bolso assim, parava o frentista do posto de gasolina, olha, pede voto. Então, Zé, você reverteu e ganhou para mim uma grande porcentagem de votos que eu não saberia nem calcular. Então, meu muito agradecimento a você. Obrigado. Mais alguém tem alguma questão? O Alex, aqui. Bom dia a todos. O André Rodine já me conhece. Eu sou Adriana, sou mãe voluntária aqui em Ribeirão Preto há muitos anos, desde 2018. Talvez vocês não me conhecem, mas a maioria da população, que são as mães que têm crianças nas escolas municipais e estaduais, me conhecem. Sou conselheira da rede municipal e também somos conselheiras, eu e a Patrícia, aqui no piso da escola. A minha pergunta vai para o senhor. O senhor focou que vai conseguir verba maior para parte da rede
saúde e das ONGs. E as escolas municipais e estaduais? O senhor tem algum planejamento, algum projeto que vai seguir, vai ajudar o nosso vereador André Rodini, que ele está sempre presente nas câmeras, né, pautando essas necessidades, porque as escolas municipais, estaduais, está um caos. Muito sério, gente. A alimentação das crianças não chega. As verbas estaduais são repassadas, sim. Nós acompanhamos a APM das escolas, são divididas as verbas, o André Rodini acompanha, e as mães não têm voz. Por quê? Porque acha que a gente não tem peso. Só que aí acontece, as mães não participam das escolas municipais porque não têm conhecimento. São todas pessoas humildes que estão ali, né? E as que têm conhecimento não participam. Então, nós precisamos dessa rede de apoio e precisamos da ajuda de vocês. A minha pergunta vai aí, tá bom? Obrigada. Bom, Adriana, eu acho que primeiro tem que fazer com as escolas o que foi feito recentemente, não sei há quantos meses foi isso, não lembro, mas é recente. Aquela movimentação, aquela mobilização para o Conselho Tutelar, que o Brasil inteiro, a direita se movimentou nas redes sociais, e quando a turma da esquerda abriu o olho, 70% das pessoas que foram eleitas para o Conselho Tutelar nas respectivas localidades, no Brasil inteiro foi isso, foram pessoas que se mobilizaram no campo conservador e tudo. E isso nunca tinha acontecido, né? Eu acho que na área da educação, esses conselhos todos, essa participação escola por escola, ou no âmbito municipal, estadual, etc., na minha opinião, deve também seguir esse caminho. Isso é a primeira coisa. Com relação a emendas, aí é um pouquinho mais difícil, porque eu não dou dinheiro para a prefeitura, por princípio, justamente pelo motivo que o Rodini indicou aqui. Quando eu dou para a entidade, ela faz o convênio e ela recebe o recurso. Quando você dá na prefeitura, se for um bom prefeito, dá para dar. Agora, se você não tem o prefeito, se você não tem certeza que é um bom prefeito, você vai dar dinheiro para a prefeitura, vai pingar lá no caixa único da prefeitura, e o dinheiro vai para outro lugar, que você não tem controle nenhum. Então, por essa razão, eu até gostaria, se nós tivéssemos ganhado a prefeitura aqui com o Marco Aurélio, com certeza eu teria a tranquilidade de mandar dinheiro para escolas municipais de Ribeirão Preto. Mandaria com o maior prazer, mas para o Ricardo Silva eu não vou mandar. Muito bem. Deixa eu te ajudar. Eu vou ajudar nessa questão, Adriana, só para complementar. A mobilização de pais e mães é importantíssima, mas ela carece de apoio político. Então, eu me coloco à disposição de você, das mães do grupo, para fazermos as visitas necessárias ao secretário de Educação que está entrando agora. Ele é um ilustre desconhecido com um currículo grande. Então, mas o que nós precisamos primeiro? Ir falar com o secretário de Educação do município, apresentar o problema, ver se ele vai poder ser parceiro ou não, e se ele puder ser parceiro, fica mais fácil. Se ele não puder ser parceiro, eu vou ser a voz que vai arrochar a orelha dele lá. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Lá. Adiel. Obrigado, meu irmão. Bom dia a todos, gente. É um prazer estar aqui junto com vocês. Não vou pedir verba, viu? Mas eu gostaria de dizer algumas palavras na qualidade de eleitor. O sentimento do eleitor. A gente vê que aqui nós temos várias representações de órgãos, não? Órgãos públicos de grande importância e que nesse momento se expressa com problemas existentes dentro desse órgão. Eu sempre na minha vida, eu nunca gostei de política, eu sempre detestei política, mas ultimamente por uma questão de necessidade do brasileiro, nós temos que nos aproximarmos, logicamente, da realidade daquilo que nós estamos sentindo aqui no Brasil.
Eu acredito que o meu sentimento como eleitor é o sentimento de todos vocês, independente da função que vocês ocupam. Eu me aproximei na área política, primeiramente, através do meu amigo aqui na Faculdade de Direito, meu amigo Vadir, né? Do meu amigo Vadir, que é médico e hoje também é advogado. Conheci o Rodine, não, primeiramente seu irmão, através do José Rodine, através das redes sociais, e posteriormente tive o grande privilégio de conhecer o André Rodine como vereador. Para nós é um privilégio, realmente, conhecermos pessoas como vocês, porque nós, como eleitores, não temos a capacidade, e simples cidadãos do Brasil, não temos a capacidade de fazermos aquilo que vocês fazem. Vocês são realmente expoentes. Não é uma questão de fazer, hoje não é questão de fazer média com político, mas nós precisamos realmente de políticos sérios. É isso que nós necessitamos. Nos angustiamos como brasileiros quando nós vemos determinados princípios completamente antagônicos àquilo que nós fomos educados na nossa vida. É revoltante, dói o coração. E às vezes eu assisto às palestras do Rodine, né? A palestra do Marcelo Manhattan, né? Manhattan também, que tivemos a oportunidade de conhecê-los também, desse naipe de representantes que eu gostaria de valorizar. Existe um pensamento bíblico que fala assim, em tudo dai graças. Eu quero nesse momento dar graças a vocês pelos princípios. Eu já falei para o André Rodine aqui, que eu o admiro não somente como político, mas eu admiro pelos princípios que ele possui e que vocês possuem. São esses princípios que nós estamos lutando agora no momento, para que nós saiamos dessa lama miserável que nós nos encontramos atualmente no Brasil. Verdadeira lama. Eu, durante os meus 70 anos, estou com 70 anos de idade, nunca vivi um momento tão miserável, vou dizer miserável porque realmente é um lixo daquilo que nós estamos vivendo. Então eu gostaria de parabenizar vocês como expoentes, pessoas que se apresentam como existe uma simbologia, né? Desde que o lírio é a flor mais bela, mas só que o lírio, ele está no meio do pântano, da sujeira. Eu gostaria de fazer essa analogia para vocês. Apesar de vocês viverem nessa sujeira, que é a política suja brasileira, vocês são os lírios do pântano. Que vocês continuem assim. Vocês sempre terão o nosso apoio, com muito carinho, não somente na qualidade de políticos, e lutaremos por vocês, com todas as nossas garras, assim como nós fizemos, não somente pelo Rodine, mas também, ali tem Marco Aurélio, também meu grande amigo lá, lutamos com tudo. Até hoje eu acredito, agora eu vou fazer uma declaração pública, acredito que o Marco Aurélio ganhou, mas existe sujeira atrás disso daí. Tá? Meu muito obrigado e um forte abraço para vocês. Estaremos com vocês na próxima campanha, de todo o coração. Muito obrigado, muito obrigado. Já aqui o Alex. O Alex, meu amigo Alex. Bom dia a todos. Meu nome é Alex, trabalho na área hoteleira em Ribeirão Preto desde 2009. E é um prazer imenso estar aqui, estar aqui com o Rodine, porque é um amigo aí que eu venho seguindo nas redes sociais e me identifiquei pelo trabalho do Ricardo Salles também, que já tive a oportunidade de conhecê-lo. E eu quero falar para vocês, gente, que a esquerda já há mais de 30 anos que está no poder. Então, ela conseguiu um bom dinheiro para comprar vereadores, comprar deputados, e a direita agora se levantou, tem 5 anos. Então, temos que continuar com um trabalho forte, apoiar as pessoas que estão lá para lutar contra a esquerda, quer dizer, extrema esquerda, por quê? Eu sou do Ceará. Sou do estado do Ceará, eu sei muito bem do que eu estou falando, eu sei muito bem de onde eu estava e sei aonde eu estou indo.
mas a gente tem que ter o braço forte para continuar buscando o que é certo para o nosso... Começando de dentro da nossa casa, depois nas escolas, nas cidades, e buscar o que é certo para o nosso país. A gente quer o certo para o nosso país. O nosso país é o maior produtor em todos os segmentos que vocês imaginarem. Então, agradecendo aqui, eu agradeço o Rodine, que ele é um ótimo vereador, o Ricardo Salles, que era ministro do Bolsonaro. Eu acredito que vai fazer um excelente trabalho o Rodine como deputado, e agora o Ricardo Salles for para senador, né? E vamos lutar contra essa esquerdalha suja aí, gente. Porque o nosso país ele precisa de pessoas fortes como vocês aí, para melhorar a nossa situação. Muito obrigado a vocês. Pessoal, dado o adiantado da hora, temos... eu vou fechar aqui com o seu Eli. Seu Eli é o gestor do Lar Lili Ribeiro. Lar Lili Ribeiro, ele atende mulheres. Chamava-se antigamente Lar dos Velhos, e, como não tem velho lá, a fundadora foi a dona Lili Ribeiro, o nome foi transformado para Lar Lili Ribeiro. Ele significa para mim... Vem para cá, seu Eli. O seu Eli significa para mim a luta que eu quero encampar para a minha vida política. Ele tem uma vida de dedicação ao lar, esse presbiteriano, que é da igreja dele, mas de apoio aos idosos. E é isso que eu quero para a minha vida política, o que ele faz como voluntário todos os dias. Então, para encerrar, eu vou passar para ele e vou pedir uma coisa para vocês. Todos que estão aqui têm rede social. Se vocês puderem bater uma foto com o Salles e soltar na rede social de vocês, que o Salles esteve aqui em Ribeirão Preto, né, que vocês ouvirem, põe um joinha, põe não sei o quê, nós precisamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque a maior campanha que nós faremos na próxima eleição é a campanha para o Senado. É a nossa última tábua de salvação, que é trocar 2/3 do Senado do Brasil. O equilíbrio dos poderes nunca se fez tão necessário como agora. Então, como nós vamos encarar uma eleição que, ao meu olhar, a mais importante é para a cadeira do Senado, e nós temos o melhor candidato ao Senado do Estado de São Paulo, nós temos que defender e levar a bandeira do Ricardo para todas as pessoas que ainda não conhecem, porque, às vezes, existe uma coisa chamada preconceito. Né? Igual eu contei aqui no começo da enfermeira que não votava no Novo por causa do piso. E até você explicar todas as coisas leva algum tempo. Mas quando alguém que você conhece, que você confia, vê uma foto sua com uma figura pública que vai disputar uma eleição, e é muito importante, todos aqueles nós que disputamos a eleição, nós precisamos ser defendidos para pessoas que não nos conhecem, que nós não teremos acesso a essa pessoa, mas que cada um de nós aqui tem. Então, com o encerramento aqui das palavras aqui do seu Eli, dos Santos, nós vamos ficar à disposição para fotografia e peço a vocês que compartilhem, por gentileza. Obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma oportunidade bastante interessante estar aqui no meio de pessoas tão ilustres como a de vocês, mas nós temos assim um motivo muito especial. Nós conseguimos, são duas falas que a gente tem que representam bem o que a gente faz. Eu costumo dizer o seguinte: idoso é o jovem que deu certo, porque chegou na fase do idoso. E uma outra coisa que a nossa atenção lá, já fazem 64 anos que o nosso lar cuida de pessoas que precisam de serem cuidadas. E eu costumava falar, eu tive que parar de falar porque as circunstâncias hoje são diferentes. Eu costumava brincar, eu estou cansado lá no meu lar, ficar com a canequinha esticada, pedindo dinheiro, igual filho de cego. Hoje eu não posso falar mais isso, entendeu? Porque é pejorativo e tudo e tal, e hoje nós temos um prefeito aí, não é, que é filho de cego.
Então, eu brincava, eu estou cansado de ficar com a canetinha, porque tinha antigamente, né? E aquele senhor que era cego com a mão no ombro do mais novo, com a canequinha pedindo. Mas, graças a Deus, eu hoje aqui vim com um objetivo de abraçar o Salles, né? Recebemos o convite, o objetivo é esse, abraçar o Salles, mas chegamos aqui, já tivemos aqui uma surpresa maravilhosa, Salles. Eu agradeço a Deus e agradeço a você por isso, agradeço o Rodine. O Rodine é um parceirão, parece que eu conheço ele há uns 30 anos. É uma pessoa assim que está sempre do nosso lado, sempre fazendo tudo por nós. E, realmente, nós precisamos, na nossa política, de pessoas igual o Salles, de pessoas igual o Rodine. Eu costumo dizer muito, nós vivemos no município, mas nós não podemos ficar lá em Brasília com gente que não represente a gente, que não tenha na veia o que nós temos aqui. Eu, às vezes, me sinto um pouco antigo, mas eu vejo que muita gente pensa o que nós pensamos. Nós precisamos passar esse nosso Brasil a limpo. Do jeito que está, não pode continuar. E depende da gente, depende deles que estão lá nos representando e nós aqui atrás, dando sustentação para eles lá, apoiando naquilo que a gente pode. Muito obrigado, Rodine, muito obrigado, especialmente o Salles. Muito obrigado, Rodine. Parabéns. Obrigado, mais uma vez. Meus amigos, então, encerramos o último café com Rodine do ano. Eu gostaria de chamar aqui o prefeito de Pirassununga. Por favor, Fernando, vem aqui. O Fernando, ele representa a esperança do Partido Novo, porque ele é um dos 4 prefeitos eleitos no estado de São Paulo do Partido Novo. Eu estive lá em Pirassununga essa semana passada para conhecer parte da equipe de transição dele e tudo mais, e eu vejo, publicamos uma foto junto lá na nossa rede social, o tanto que ele é admirado pelos eleitores dele. Um ou outro, né, faz um comentáriozinho meio assim fora da curva, mas é impressionante o que o Fernando deposita de esperança do povo de Pirassununga. E o Fabrício também. Fabrício é o vereador, que vai ser provavelmente o líder do governo lá na Câmara. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Executivo precisa de sangue jovem, de sangue determinado a fazer, porque o Executivo é que tem que ter a energia de fazer. Nós do Legislativo, nós temos que ser os conselheiros do Executivo. Nós temos que fazer os projetos que amparem o Executivo. Mas nós temos que ter no Executivo aquele que faça, aquele que tem coragem de fazer, aquele que vai à luta e fala, não, esse problema é comigo, eu vou assumir, eu assino. Porque o que nós vimos nesse governo aqui em Ribeirão Preto, que está passando, sem críticas específicas, é que faltou coragem de fazer o que tinha que ser feito. E, por isso, elegeram aí um grupo que já estava. A mesma coisa acontece no governo federal, no governo estadual e aqui no municipal. Então, meus amigos, para encerrar, o Fernando aqui vai só dar uma palavrinha sobre o que tem de boa ideia em Pirassununga. Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite do Rodine, né? O Rodine, nós nos conhecemos dentro da formação do Partido Novo, e ele sempre me recebeu bem, me acolheu, mesmo eu sendo um pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Pirassununga. O trabalho lá foi desenvolvido de forma séria. Nós montamos o Partido Novo em Pirassununga em setembro de 2023. Em setembro de 2023. Eu vinha fazendo uma formação política em Pirassununga, discutindo que nós precisávamos fazer uma mudança. Pirassununga vem de uma história ali de mais de 30 anos, com o mesmo grupo político se alternando, né? Se existe o Teatro das Tesouras no sentido nacional, Pirassununga ali é a sua menor célula, né? E pouco desenvolvimento para a cidade.
Pirassununga não tinha mais nenhuma referência ou relevância dentro da sua microrregião. Quando se fala em educação, nós somos, entre as 49 cidades da nossa região, a 47ª em indicadores na educação. Então, só tem 2 municípios numa condição pior que a nossa. Quando falamos em saúde em Pirassununga, nós estamos entre os 50 piores municípios do Brasil. E nós estamos no estado de São Paulo, a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, a 100 quilômetros de Campinas, a 60 quilômetros de São Carlos, uma área de grande desenvolvimento, e ali nós temos as maiores mazelas na saúde de Pirassununga. Então, eu vinha trabalhando com indicadores, numa formação política, convidando pessoas para renovar a política de Pirassununga. De certa forma, eu era ironizado, satirizado, colocando que meninos não podem fazer parte da política, né? E nós mostramos o contrário. Eu tive a oportunidade, em 2023, pela primeira vez, estar na presença do Salles, em Ribeirão Preto. E o presidente Jair Bolsonaro disse assim: Fernando, só você e o Salles são loucos de falar que querem ser candidatos nesse momento. Porque os partidos muitas vezes têm donos, né, Salles? E aí os donos te colocam para fora. Eu também estava no PL, e aí resolvi sair. Preferi ficar sem partido do que ser conivente com algumas ações do interior do estado de São Paulo. O Partido Novo me acolheu, e com 40 mil reais que eu tinha, eu investi em 12 vereadores, no vice-prefeito e no prefeito de Pirassununga, e nós fomos eleitos sem nenhuma coligação, e agora sim eu estou passando a canequinha em todo lugar, na Lesp, no governo federal, porque nós vamos retomar o que Pirassununga é com relação ao município. Nós temos a USP, a Academia da Força Aérea, o Exército Brasileiro, o CEPTA-IBAMA, o ICMBio. A história de Pirassununga de 201 anos, ela sempre foi uma referência, e ela vai se tornar agora novamente a referência da nossa região. Conto muito com você, Rodine, conto com todos, e Salles, Pirassununga é sua casa. Para o Senado ou para o governo, eu vou trabalhar por você, o que você precisar. Um grande abraço a todos. Muito bem. Encerrado o café de forma formal, sintam-se à vontade para confraternizar, tirar foto, estamos aqui, e quem já precisar sair, que já saíram alguns, fiquem à vontade. Muito obrigado.